Continuidade, então, para o nosso workshop. Agora, na parte da tarde, nós vamos começar, então, com as discussões, né, e a finalização. Então, dentro do nosso cronograma, a gente vai ter agora apresentações de alguma síntese, né, a síntese do grupo da observação, da modelagem e depois dos cenários diagnósticos. Né? E depois, a gente já vai começar uma mesa redonda, depois a gente faz um intervalo e a gente volta discutindo ainda essa parte da transversalidade e o futuro do CST. Ok? Então, vou chamar a Cristina para fazer a síntese, né, da observação. Bom, tá com som? Nós fizemos eu, o Manuel, o Kleber e a Laura, fizemos um resumo do que foi, tudo que foi levantado aqui. Se estiver faltando alguma coisa, vocês anotam depois para a gente discutir. Que a primeira coisa é que a gente notou que a gente gera muito dado, muito material, e que então a gente realmente tem que fazer algum tipo de banco de dados. Pode não ser um banco de dados clássico, porque nós não temos gente, não temos, né? Mas a gente tem que juntar de alguma forma isso. Então, dados ou metadados? A nossa sugestão é que sejam metadados com política de acesso, porque tem muitos dados que são sensíveis, não pode ser qualquer um que pode ter acesso a esses dados. Então, o metadado seria muito bom, porque já fica na página, todo mundo sabe que tipo de dado que a gente está obtendo. E, então, daí, fazendo política de acesso. Estimular a publicação de data papers, ou aqui através da nossa biblioteca, ou através do que existe na literatura, os data papers. Eu já tenho esse levantamento, custa de $500 a $1.500 para publicar. Então, quando a gente tem dinheiro de projeto, você pode ir atrás desse. Os mais baratos, eles não guardam seus dados. Esse que custa $500 para você publicar, você se vira para guardar os dados. E o que custa 1.500, muitos deles armazenam os seus dados, dependendo do tamanho do arquivo. A outra coisa, então, essa política estimular e a gente procurar ter esse tipo de coisa. A parte de infraestrutura. A gente tem que buscar esse compartilhamento da parte logística, né, e otimização de recursos. Porque nós estamos numa época que é óbvio que a gente precisa fazer isso, procurar. E, para isso, talvez aquilo que falaram aqui, de ter um pequeno comitê, os grupos, para a gente ver o que cada um... Fazer um levantamento, a gente tem que fazer um inventário do que a gente tem de eletrônica e do tipo de demanda, o que a gente tem de química, o que a gente tem de demanda, os sites, manutenção... Enfim, nós temos que fazer esse exercício e tudo mais. Senão a gente não sabe nem o que compartilhar. A parte de redes contínuas, que o Enio chamou a atenção, e muitos de nós, tem que deixar muito claro que as nossas redes não são operacionais, são redes para pesquisa. Nós podemos ter atividades de curto prazo, mas muitos de nós precisam de dados de longo prazo. Muitos dos modelos, para realmente validar e tudo mais, não adianta você ter 2 anos de dados. O Peter estava falando, você tem coisas que você precisa de 10 anos para poder entender os processos que estão acontecendo. E isso só assim que a gente gera conhecimento sólido. Então, as nossas pesquisas, não, as nossas redes são para pesquisa, não são para operação. Aí nós caímos no problema da manutenção, por isso nós temos que compartilhar os sítios, temos que compartilhar muito dos recursos, né? E para garantir a sustentabilidade dessas redes. Né? Então, nós temos que buscar integração. Então, as pessoas que estão trabalhando com rede, nós temos que buscar essa conversa para poder fazer esse tipo de trabalho.
A outra coisa, que foi o que o Magina levantou, e vários de nós têm esse tipo de problema, que é a parte de desenvolvimento tecnológico. Muitas vezes, a gente tem condição de desenvolver um instrumento que sai muito mais barato se a gente desenvolver aqui e fabricar aqui, porque esquece que você não vai conseguir fabricante fora, porque os caras não querem fabricar, que sai muito mais em conta. Então, tem que ver como é que a gente poderia fazer isso. Porque no nosso horizonte de 10 anos, falta recurso humano e financeiro. Bom, a gente tem que considerar o PELD. Então, para alguns projetos, a gente pode pensar nisso. Então, eventualmente, considerar novos sítios ou os sítios existentes. E eu sugeri que, quando a gente fosse fazer um projeto de pesquisa, mesmo que seja um projeto simples, individual, que esse projeto, que as pessoas se consultem, porque às vezes, ao invés de fazer no sítio A, eu vou fazer no sítio B, que a Viviane já tem algum interesse lá, e para mim tanto faz no outro. Então, isso aumenta a sinergia e aumenta o. É o projeto, como é que é? De ecológico. Programa ecológico de que mesmo? O CNPq. Então, isso dá dinheiro para manter redes, etc. Manutenção. Manter sites. É um site. Não, por exemplo, nós estamos querendo fazer um projeto para botar lá em Cunha, integrado. Hã? Cachoeira. Faz tempo que a gente quer instrumentar a cachoeira e não consegue. Nós podemos fazer um projeto conjunto lá em Cachoeira. Tá. Bom, a outra coisa, a gente precisa fazer buscar o que as pessoas estão fazendo fora, levantamento de dados ambientais no Brasil, o que já existe, o que tem disponível, porque para a gente não ficar fazendo as mesmas coisas. Então, isso é um trabalho que a gente vai ter que buscar ou um aluno de iniciação científica, ou alguma colaboração com alguma outra instituição, ou entre nós mesmos, quem já tem coisas, e procurar ver o que a ANA está fazendo, a CETESB, a FEM, a SABESP, o IMET, etc., que a gente pode usar, inclusive para gerar índices ou coisas tipo do que você estava falando. E também tentar ver como que eles mantêm essas redes. Da onde que vem os recursos? Já. Na gaveta, claro. Do que já tem. Por exemplo, eu tenho 10 anos de dado que eu fiz levantamento aqui no Rio Paraíba do Sul. De precipitação, qualidade de água, não sei o que. Isso, claro, ver o que cada um tem, o que já tem, e ver o resto, e preenchendo as lacunas. Né? Talvez, dentro da nossa página, com acesso só para nós, da nossa página interna, a gente disponibilizando, olha, tipo um metadado mesmo. Na intranet, exatamente. Tá? E aí, agora, como essas redes são mantidas, alguém vai ter que, nós vamos ter que ver quem é que poderia, quem tem essa disponibilidade, ou pedir realmente, um aluno de iniciação científica faria isso muito bem. A inscrição vai abrir agora em maio, junho, para a iniciação científica. Tá? A outra coisa é a parte de cooperação com infraestruturas existentes. Eu acho que nós não temos acordo de cooperação, é muito difícil montar. Eu estou começando a montar um com o Instituto Florestal. Isso é uma coisa que é traumatizante. A outra coisa é a utilização dos dados que nós, da observação, fazemos pelas pessoas de modelagem. Então, o pessoal que trabalha com modelagem, muito mais com modelagem mesmo, sem ir atrás da outra, dizer para nós que tipo de demanda que eles têm. Porque às vezes você está escrevendo um projeto onde você vai gerar um conjunto de dados que, às vezes, um esforço pequeno pode gerar dados para as outras pessoas. Às vezes, um pouquinho de recurso a mais já é suficiente para
para contribuir com as pessoas que trabalham com a modelagem. Então, o pessoal de modelagem colocar essas demandas, mas, por outro lado, no momento que a gente vai escrever um projeto, não é uma questão de pedir autorização para fazer o projeto, mas é divulgar o que a gente está fazendo para que os outros se apropriem também dessas coisas. Bom, a parte de modelos observacionais é ver como é que a gente pode se ligar com o pessoal que faz a parte de observação remota, porque eles sempre precisam da verdade terrestre. Então, como é que a gente se liga para aproveitar as mesmas campanhas ou dos mesmos dados, ou coisas do tipo. Por exemplo, a Evelyn, que trabalha com reservatórios, ela faz observações nos reservatórios para poder validar a observação de satélite. E eles utilizam o nosso laboratório de química, né? Então, é indireto, mas eu acho que... Né? Ligado à parte de desenvolvimento de equipamento, pensar num workshop do NIT, né, com as pessoas de instrumentação. Eu acho que é isso. Então, acabou. Alguma coisa mais? Eu vou pagar esse negócio para não gastar bateria. Isso aqui é uma relação. Você me dá um microfone? Não, tô brincando. Não. Não, fica aqui. Então, né, nessa mesma ideia, né, que foi discutido agora pelo grupo de observação, agora eu vou comentar um pouco sobre o eixo de modelagem, o que foi discutido durante as apresentações, né. O civil realmente já tem várias ações práticas em termos de transversalidade ou integração das diferentes componentes de modelagem do CST. Hoje, a ação mais real que existe dessa integração realmente está vinculado ao inland, o modelo de superfície e o modelo de uso da terra, né? E as outras tá mais de forma, vamos dizer assim, offline, né? Mas a ideia é que no futuro médio a longo prazo essas integrações se solidifiquem e sejam mais intensas. Outro ponto que foi discutido e levantado durante o debate é a questão das prioridades do CST em relação à modelagem, vinculado muito também às demandas de pesquisa. Por exemplo, o que é que o MCTI deseja do ponto de vista da modelagem, né? O outro item também é a questão da modelagem climática, que, como foi apresentado, o histórico da modelagem climática se construiu de forma fora do CST, mas que a gente enxerga isso como uma necessidade, uma prioridade de internalizar essa capacidade de exercer essa atividade fim dentro do centro, né? Então, esse é um ponto importante. E criar dentro desse eixo de modelagem um produto, né, uma atividade de referência, como se pensa hoje, por exemplo, na OBT, questão do desmatamento. Então, em termos de modelagem, qual seria a referência do CST quando alguém se referisse?
Os outros pontos estão muito relacionados a essa, que a gente viu que é uma necessidade também dos outros eixos temáticos, é a criação de um grupo para discutir pontos específicos, como, por exemplo, essa infraestrutura física e computacional, ver essa viabilidade de internalizar essa capacidade de exercer atividade e trazer, e para isso, como que o CST se estrutura, né? Então, discutir pontos, o que é mais viável, trazer um cluster, um sistema de armazenamento de dados, trabalhar numa nuvem, ou até mesmo continuar num ambiente de supercomputador. Então, são pontos que acho que demandam um debate bem mais profundo, e eu acho que a gente não vai ter tempo de discutir isso aqui. Então, por isso a sugestão, desde o início, de criar um grupo de modelagem para discutir esses pontos em profundidade e dentro de um período de tempo curto, entregar um documento para subsidiar a coordenação em relação a esses pontos. E baseado nessa discussão também, né, apontar o que é desejável, né, o que é que a gente pensa que é o ideal, mas em termos práticos, o que é que a gente pode fazer e também o que é viável, né. Da mesma forma que a questão da observação e também, como foi discutido ao final da manhã, dos diagnósticos de cenário, não temos todas as competências dentro do centro hoje, então é importante criar essa rede colaborativa com competências externas. Também corroborando com o eixo observacional, é importante também visitar experiências nacionais e internacionais para subsidiar essas discussões do âmbito da modelagem. O papel da pós-graduação está vinculado diretamente à questão dos recursos humanos. Então, reforço aí a demanda que o grupo tem para a pós-graduação, discutir isso no âmbito do CA. Também pode ser discutido e aprofundado essa questão do banco de dados observacional, que vai ser muito útil para a questão da calibração e validação. Então, isso está muito relacionado com o eixo de observação, ou seja, mais uma ação de transversalidade do centro. E um outro ponto também que foi mencionado é essa ação que a direção está iniciando uma colaboração internacional a partir da modelagem global, né? Então, como que o CST poderia se beneficiar ou até mesmo utilizar essa cooperação? Então, são pontos que foram trazidos durante o debate e que a gente anotou como prioritários para esse eixo. Obrigado. Diagnóstico. Agora, isso. Boa tarde. Bom, da mesma forma que os demais eixos, a gente tentou fazer uma síntese do que a gente discutiu hoje no período da manhã. Os pontos que a gente identificou como os mais fortes, os mais relevantes do debate foi, inicialmente, a definição de targets, grandes targets para estabelecimento de estratégias dentro desses eixos, aí retomando um pouco a sugestão do próprio Jean, de a gente talvez tratar os SGDs como grandes targets, e aí a gente precisaria talvez pensar numa estrutura de popularização disso aqui dentro do centro, e a gente discutir um pouco melhor isso, como que os grupos podem se adequar e como que os grupos podem entender o atendimento a esse tipo de balizador. Na sequência, aí muito próximo do que o Lincoln acabou de citar, a questão da identificação, e aí
o que a Cristina também definiu sobre a formalização de parcerias, a gente sair daqui já com algumas ideias de formalização de parcerias para atender desenvolvimento de atividades que a gente não tem dentro da nossa expertise aqui dentro do CST, retomando a história da questão econômica, da própria questão social dentro do centro. Então isso também acho que está muito alinhado com o que o Lincoln falou, de a gente pensar nessa rede de colaboração e talvez dar um passo a mais já de talvez definir algumas estratégias de acordos de cooperação e isso de uma forma mais ampla. A questão da dimensão da contribuição de alunos e bolsistas em atividades, né, como que isso é importante para a manutenção de vários projetos importantes aqui no centro. Isso também tem muito contato com a própria questão da pós-graduação, com essa demanda dos pesquisadores de participar mais ativamente da pós-graduação. A questão de a gente definir um portfólio de indicadores ambientais produzidos sistematicamente, oferecidos pelo CSST na escala municipal, olhando inicialmente as dimensões do nitrogênio, das emissões e de energia solar, mas aí uma série de outros poderiam ser contemplados. Isso com um produto sistemático do CST dentro desse eixo de diagnóstico de cenários. A constituição de câmaras técnicas dentro do observatório para que a gente coloque dentro de uma estrutura organizacional esses pequenos grupos que a gente está propondo aí que sejam criados e que sejam mantidos no tempo para que a gente possa acompanhar inclusive o atingimento ou não de metas, como que a gente monitora isso no tempo e como que a gente avança efetivamente. Retomando um pouco a fala do André, aqui a questão da definição conjunta de storylines comuns que poderiam ser usados em diversos cenários para diversas equipes aqui de modelagem do centro. E por fim a reflexão sobre a divulgação dos produtos do CSST, né? Como que a gente vai tratar essa questão mesmo da divulgação, da comunicação, o papel do observatório nisso, se o observatório tem um papel efetivo nisso mesmo ou não, ou a gente vai tratar isso de forma mais horizontal. Então isso é um debate que a gente precisa retomar com mais força para definir de fato. Isso é uma das questões, né, que a gente colocou inicialmente como balizadoras do workshop, e a gente precisa sair daqui agora à tarde com um debate sobre esses tópicos, como que a gente vai avançar na questão da divulgação e da comunicação. Foi isso que a gente acabou, né, Celso, definindo como assim. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, a gente pode retomar agora a discussão da mesa redonda. Obrigado.